Eu coloquei esse tema de live aí como sendo 5 dicas de como eliminar o medo em cirurgias. Porque o que acontece? Mesmo que eu falo assim, eliminar o medo, eu não vejo que o ideal seria a gente eliminar o medo, tá? Mas sim saber lidar com ele. Porque eu acho que o medo em cirurgia é uma coisa boa. Eu acho ele uma coisa bem viável, uma coisa bem legal. Por que eu falo que isso? Eu acho que ele é uma coisa boa. Quando a gente vai pra cirurgia, com aquele frio na barriga, com aquela tensão, com aquele receiozinho, certo? A gente é obrigado a sair da zona de conforto, automaticamente. Porque se a gente não está confortável, a gente vai ter que mais... Porque alguma coisa está nos preocupando, a gente vai ter que chamar mais atenção, a gente vai aumentar a nossa atenção para aquele procedimento cirúrgico, tá? Então, o que acontece? Eu sempre que eu estou numa cirurgia, alguma coisa assim, eu sempre vou com um pouquinho de medo. Quando eu falo que é eliminar o medo em que nos impossibilita de evoluirmos, certo? Ou seja, a gente vê um dente que às vezes é possível de extração, que está indicada a extração e a gente não consegue chegar até ele, a gente não consegue evoluir a mentalidade cirúrgica para a gente fazer essa extração, tá? Então isso é errado, então a gente tem que ponderar. Eu acho que eu particularmente, eu vou para cirurgias com medo às vezes, certo? Com medo eu falo, receoso, pensando, planejando. Então o que acontece? E se a gente pensar que também não é para fazer as coisas de qualquer jeito, tá? Então a gente tem que ter essa noção entre o medo, que nós devemos ter medo, entre aspas, e o medo de não realizar o procedimento ou ir totalmente estabanado para o procedimento que a gente não planejou. E o que gera esse medo? O que gera esse medo da gente é só uma coisa, insegurança, tá? Enquanto a gente estiver inseguro, quando a gente estiver com receio, sabendo que alguma coisa, tá, que a gente pensa que pode dar errado, é onde a gente vai estar com esse medo, tá bom? Então, ó, por isso, quando eu falo, muitas vezes, quem já me segue há mais tempo, eu bato tanto na tecla de extrair 4 cis em 1 hora, eu não estou falando que é somente pela questão do tempo, certo? Ah, porque tem que ser rápido, você tem que ser fodão. A questão não é essa. A questão, ela vai além disso, porque quando a gente consegue fazer uma extração de 4 cis em 1 hora, automaticamente você já é um profissional mais qualificado, você é um profissional que já está conseguindo operar com a maestria, porque isso não é fácil fazer. Eu tenho certeza que um tanto de vocês aqui conhece quem faça, tá? Mas você vai ver que é poucos que conseguem fazer nesse tempo. E a questão não é o tempo, pessoal. É porque quando a gente consegue chegar a fazer extração, porque a gente está seguro, a gente está com um certo conforto porque a gente sempre vai com receio. O único dente fácil da gente extrair é aquele que a gente vê em cima da mesa. Mas a gente vai preparado, a gente vai seguro, a gente vai confiante com aquilo que a gente vai fazer. Que a gente já planejou bem planejado, tá certo? Quem extrai 4 cis, então acaba sendo que é um profissional diferenciado. E isso, quem vem acompanhando, já vê que isso realmente é uma diferença, tá? Eu vejo que a maioria da turma demora um pouco mais para fazer a extração. Não estou falando que não é um profissional bom, não é isso, tá? A questão é como a gente pode tentar alcançar, buscar uma maestria, buscar algo melhor, tá bom? Eu quando estou aqui nas lives, vocês podem ver que muitas vezes eu não fico aqui falando, eu sempre relato, aprendi várias coisas. Igual, por exemplo, a minha experiência com a azitromicina não era boa, o uso do astranexâmico, nas últimas lives falaram para mim a respeito do uso do Forceps 16 no molar superior, ou seja, eu sempre vejo dicas, coisas que vocês me passam e que para mim é relevante, para mim me ajuda muito, tá? Então, acaba que a gente tem que estar num crescimento constante. E isso, então, vai fazer a gente buscar maestria, buscar ser os profissionais melhores, tá bom? E não quer dizer que um profissional também, com maestria, com um profissional com diferenciado, assim, não tenha medo, que eu falei para vocês, eu vou com medo, certo? Teve um siso que eu fiz recentemente, uma paciente de 37 anos, extremamente, com uma relação grande das raízes com o canal mandibular, 7 dentistas já haviam recusado operar aquele caso, ela com dor, e eu expliquei para ela muito bem, falei, existem os riscos, tem grande possibilidade de eu deixar um fragmento da raiz lá, eu não estava pensando em coronectomia, mas se fraturasse, eu não iria ficar mexendo demais. Então, o canal mandibular estava por lingual e a raiz por vestibular, então, mas estava um contato muito grande nesse caso. Eu achei melhor eu não... E fraturou realmente, conforme eu suspeitava, e eu achei melhor deixar lá dentro. Falei, não, a melhor coisa que eu faço, certo? Mas para esse caso, por exemplo, eu não sou muito. Quem esteve aqui comigo na live sobre alavancas, vê que eu falei da Pexo. E é uma alavanca que eu não utilizo tanto. Para essa cirurgia, por exemplo, pessoal, eu já estava pensando nela, você entendeu? Eu já falei assim, opa, peraí,
talvez tem grande chance de eu precisar do Apexo para essa cirurgia. Então, eu já fui programando a cirurgia pensando tudo antes de acontecer. Então, na hora que eu chegava para a cirurgia, eu não vou pensar, nossa, se eu tivesse o Apexo aqui agora ia me ajudar tanto. Nossa, se eu tivesse tal material aqui. Não. A parte instrumental, material, planejamento, faz parte também, tá certo? Então, por isso que a primeira dica, como o tema da live, lá que eu falei, são 5 dicas que eu quero eliminar o medo, reduzir o medo de cada um. A primeira dica é planejar corretamente. Planejar corretamente desde a parte de instrumentais, materiais necessários, porque aquela cirurgia vai exigir, baseado até em alguma outra intercorrência qualquer, que você imaginar que você possa ter. Igual eu pensei, numa fratura, dificuldade de achar um ponto de apoio. Então, nesse caso, eu já entrei eu falei assim, tem que ter Apex na minha caixa. E é uma alavanca que eu não costumo utilizar. Uma alavanca que eu não costumo, não está sempre comigo. Mas para essa cirurgia específica tinha que estar, tá certo? E quando eu falo planejamento, pessoal, vocês já sabem muitas vezes, já falei zilhões de vezes e vou voltar a falar. Quem pensa em planejamento, em angulação de dente, está caçando problema para a cabeça. Só angulação de dente, é um dente mais angulado, tá fácil. Não, tá errado. Tem muita coisa, muita coisa que está passando ainda, que precisa ser lembrado, que precisa ser pensado para fazer o planejamento correto. Então, não vamos pensar que o simples fato, tá, de falar que o dente está horizontal já está resolvido. Tá? Sempre que eu falo dessa negócio de angulação, porque vai aparecer, você vai pegar um dente mesangulado e vai ter várias consequências. Então é importante a gente pensar no caso para prevenir os acidentes, para ver como que a gente vai conseguir corrigir. Teve um caso de um aluno do Cirurgia 4 em 1 que ele mandou para mim um planejamento, certo? Aí beleza, eu fui lá, mandou o planejamento, a gente foi discutindo, tudo bonitinho e tal, tudo certo. E aí eu falei para ele, cuidado com essa raiz tem grande chance de fraturar de acordo com a idade desse paciente. E dito e feito. E eu falei para ele, e se fraturar, não fica mexendo demais não, porque tinha uma relação grande com o canal mandibular. Eu falei assim, não fica tentando remover essa raiz não. Se fraturar, deixa ela lá dentro, tá? Tenta remover, se não veio fácil, tchau. Batata. No outro dia ele sempre me dá um feedback legal. Falou assim, Geraldo, cara, te fez a cirurgia lá, que eu te mostrei lá, fraturou a raiz, mas ela veio fácil depois, então não deu problema, não deixei ela lá não, tirei. Mas olha só pra você ver, pelo simples fato da idade do paciente, eu já presumi que poderia ter um risco maior de fratura, e esse risco maior de fratura fez com que ele também já fosse mais preparado para ela. Beleza, conseguiu remover, mas se não tivesse removido, vamos deixar, porque tinha indicação para deixar. Os custos, o custo-benefício em relação de remover ou deixar aquela raiz era mais vantajoso. Então, pessoal, é isso que eu falo que é o planejar. Você chegar para a cirurgia, já prevê os problemas, já prevê os acidentes, as complicações e tá com tudo, com o arsenal completo na sua frente. Não se pensar, nossa, e agora se eu tivesse comprado tal instrumental? Nossa, e agora se eu tivesse tal material? Nossa, preciso de um fio absorvível. Não, nossa, não deu hemorragia, não tem esponja. Como? Tá? Esse tipo de coisa a gente não pode fazer, certo? Se você estiver preparado com planejamento correto, material, tudo à tua disposição, tudo ali, você já fala assim, não, o que aconteceu, eu tô de peito aberto, pode vir que eu resolvo. Então a primeira dica eu falo assim, o planejamento. O segundo dica que eu vou dar para vocês é selecionar o paciente, tá? Nem todo paciente, às vezes, para quem está começando principalmente, para quem tem mais receio, mais insegurança, mais dificuldade, certo? Ele tem que pensar e tem que saber selecionar o paciente para ele. Por quê? Se ele pegar um paciente igual, por exemplo, escreveu duas pacientes que eu já peguei, que foram bem complicadas as cirurgias. As duas pacientes, elas tinham deslocamento da ATM, toda hora. Boa noite, Paulo, tudo jóia? Toda hora tinha um deslocamento de disco, então ela travava, ela tinha um chação de ATM. Aí no meio da cirurgia, chegava vamos supor, era tracionamento canino. Se ela abrisse muito a boca, luxava. Eu tive que reduzir umas 3 vezes a luxação de ATM durante a cirurgia. Então, ou seja, ela não podia abrir a boca porque luxava. Se luxava, ela sentia dor, eu tinha que reduzir automaticamente. Para uma cirurgia de tracionamento canino, que é extremamente complicada, porque você tem ataque ácido, adesivo, resina, eu tenho que ficar muito bem colado. Então, ou seja, olha a dificuldade que era o simples fato de ter uma dificuldade da paciente, certo? Do mesmo jeito, foi uma outra, foi a extração de terceiro molar. Abertura de boca pequenininha. Ela tinha uma abertura de boca grande, mas se ela abria muita boca... Boa noite, Vinícius. Se ela abria muita boca, na mesma hora, tá? Na mesma hora, toco. Deslocar...
tinha que ir lá e luxar, e reduzir a luxação. Então, ou seja, sem falar a dor, o desconforto do paciente por conta da musculatura e do estiramento dos ligamentos, da TM, do disco, enfim, o desconforto foi muito grande. Então, peraí, você tem que ver, será que esse paciente está para você? Será que esse paciente está legal? Vamos pensar também outra coisa, paciente fóbico. O paciente fóbico é extremamente complicado, porque um paciente fóbico, pessoal, muitas vezes você vai ter que ficar gastando mais tempo da tua cirurgia para acalmar ele do que para fazer a extração. Na hora que você achou que ele ponto, já põe, encaixou, pronto, o dente veio. Mas até você chegar lá, você gastou um tempão só para acalmar ele. Muitas vezes pensar então em sedação, certo? Óxido nitroso, sedação consciente, com midazolam, ou se paciente mais jovem, paciente mais velho, lorazepam, tá? Então, tipo assim, porque a gente tem que selecionar o paciente pra gente operar. Tem paciente que não é pra gente, tá? E para quem está começando, saber isso é muito importante para evitar o quê? Frustrações. Porque é o seguinte, quando você está inseguro, você também tem medo da frustração. Você também tem medo de como você vai encarar o paciente após a cirurgia, caso alguma coisa dê errado. Então, se vocês falarem assim, ó, não, esse caso não é para mim, e vocês falam assim, ah, Geraldo, mas você está falando isso, mas você pega todo o caso? Não. Se rodar o meu feed lá, se vocês me acompanhar, vai ver que vira e mexe eu posto, ó, esse dente não é para ser extraído. Não mexe nesse dente, deixa esse dente quieto. Tem vários riscos, várias complicações que não se justifica mexer. E, se estão entendendo a diferença? Então, tem coisa que eu não vou pôr a mão, tem coisa que eu não vou, prefiro encaminhar, tá certo? Então, a gente tem que, além de pensar no planejamento, também saber selecionar o paciente. A cirurgia, gente, ela é no caso de um paciente fóbico, ele gera um paciente que está começando, um profissional que está inseguro, gera um ciclo vicioso, porque o paciente está fóbico, certo? Ele está com medo, está com ansiedade, o jeito dele comportar durante a cirurgia é diferente, e ele vai gerar insegurança e vai gerar todo esse mal-estar também no profissional, que aí o profissional passa a insegurança para o paciente, aí vira esse ciclo, não sabe quem está mais inseguro e quem está mais, como você diz assim, com mais medo da cirurgia, se é o paciente ou se é o profissional. Então, o profissional ele tem que estar controlado. Eu lembro de uma certa vez, estava fazendo a cirurgia, uma paciente teve hemorragia, a minha auxiliar apavorou. Eu falei para ela, ó, depois da cirurgia acabou, a gente está com hemorragia, tudo tranquilo. Eu falei para ela, ó, a paciente tem direito de ficar assustado. E você não. O pau pode estar comendo, pode estar dando tudo errado, está aqui a desgraça de cirurgia. Nós dois vamos manter a calmaria, fazer tudo do jeitinho que foi planejado, do jeitinho que a gente tem que fazer. Nós dois não temos direito de apavorar. Mas para isso daí a gente tem que ter segurança, confiança, tá? Então, por isso que é bom a gente, nesses casos, selecionar o paciente para quem tem esse receio, para quem tem medo em operar, tá bom? Então, a cirurgia, gente, ela tem uma questão que é o seguinte, quem aqui que nunca sentiu isso, certo? Aquela adrenalina, aquela sensação gostosa na hora que você foi e tirou o dente, você vê aquele dente saindo como se fosse um filho nascendo. Cara, isso é uma sensação maravilhosa. Eu amo isso aí. Quem gostar disso aí também, aperta o coraçãozinho aí. Deixa eu ver se só eu que gosto. Tenho certeza que muito mais gente aqui gosta, que é apaixonado por cirurgia. E na hora que sai o dente, cara, aquela adrenalina que dispara na gente, ela é muito boa. A gente não pode deixar de perder isso, né? Então, por isso que eu falo. A cirurgia ela acaba tendo o mesmo efeito da adrenalina, da luta ou da fuga. Porque ou você fica muito adrenalizado com a cirurgia e você acaba fugindo, você fala assim, não quero operar. Ou então você vai ter luta, então eu vou cair para cima e vou operar. Tá? Então a gente tem que pensar que eu sou a favor da adrenalina. Eu quero o quê? Eu quero cair para dentro, eu quero ir para operar, eu quero ir para fazer a cirurgia. Então eu tenho que estar confiante, eu tenho que estar bem. E aí, além de saber selecionar o paciente, eu também tenho que saber selecionar o caso. Porque vamos pensar comigo, tá? Vamos pegar um dente horizontal, o mesmo dente horizontal, mas em dois pacientes distintos, tá? Um paciente tem uma abertura de boca de 2 km de altura, o outro tem uma abertura de boca desse tamanho aqui, ó. E aí, como que a gente vai fazer? Será que é a mesma coisa? Não é, gente, tá? É grande, assim, a diferença é extremamente, assim, a complexidade aumenta muito, certo? A relação da idade do paciente, espaço ligamento periodontal reduzido, espaço capuz pericoronário reduzido, a menor elasticidade óssea. Então, ou seja, tudo favorece para dar errado. Então não é a mesma cirurgia, mas os dentes estão na mesma posição. Por isso que eu falo, você seguir apenas por angulação, você está caçando problema. Vamos lembrar ali
A história que eu falei do aluno do cirurgia 4 em 1, que ele mandou para mim, o paciente tinha 41 anos, eu falei para ele, olha, cuidado, presta atenção, porque pode fraturar a raiz. Foi só uma dica que eu dei para ele, e realmente aconteceu. Ele falou para mim depois, Geraldo, realmente, a raiz fraturou, mas depois saiu numa boa, tranquilo. Porque você tem que saber selecionar o caso, ver a relação com o canal mandibular, ver a relação que tem com o seio maxilar, com fossa infratemporal, olhar as estruturas anatômicas ao redor daquele dente, toda a complexidade. Mas aí, olha só para vocês verem, se a gente já planejou bem, certo? Selecionou bem o paciente, ou seja, a gente pegou, avaliou aquele paciente e viu, opa, peraí, esse paciente está mais tranquilo, tem abertura de boca boa, tem um IMC legal, consigo avaliar legal, enfim... você avaliou o dente, tá? Para você avaliar o caso. Você está terminando de ver o caso, tá certo? E aí você vai ver, esse dente. Aí, o Paulo tá aí, é ele o aluno do cirurgia 4 em 1. Eu falei para ele, tem risco de fraturar, fraturou, mas não foi praga não, viu, Paulo? Aquilo ali foi porque eu só achei que ia acontecer mesmo, tá? Era só que, presta atenção que o risco acontece, não é praga não, viu? Porque sabe, se fosse de mãe era praga, porque praga de mãe também não erra. Mas ali não, ali era só uma observação que eu fiz, tá? Esse Paulo é comédia demais. E aí, pessoal? O que acontece? Se a gente pensar, certo? Que você avaliou tudo isso, você pegou, acompanhou, planejou, selecionou o paciente, selecionou o caso. Se não for para você, se você achar, cara, eu ainda não tô para esse dente, não caminha. Não vai ter dinheiro, não vai ter orgulho, não vai ter nada no mundo que vai valer a pena de uma frustração, tá? Não tá seguro, não fala assim, não dá, tô fora, não caminha. Isso aqui é para outro, isso aqui não é para mim não. Melhor fazer isso agora. Melhor amarelar agora do que avermelhar depois, tá certo? E agora, se você falar o seguinte, nesse eu tô confiável, nesse eu vou cair para dentro. O que eu tô falando, pessoal, é que a gente tem que saber dosar entre a coragem e a covardia. O medo a gente sempre vai ter. Você sempre tem que ter um medo. Eu sempre tô com medo na cirurgia. Eu sempre tô com respeito ao meu adversário, que no caso é o meu dente. Agora, eu também não posso fugir dele, não posso ser um covarde. Então, o que a gente tem que ter? Saber dosar até a hora que a gente pode atacar. Saber a hora de defender e a hora de atacar. E aí a hora de atacar é a hora que a gente vai para resolver e para ver o dente pela raiz. O único dente fácil que a gente tem na vida é que a gente vê pela raiz. Enquanto ele não estiver lá em cima da mesa cirúrgica lá, mostrando, a gente vendo a raizinha dele, bonitinho, é um dente completamente difícil. E aí o que eu oriento para quem está no começo, para quem está ali? Cara, se você já viu, pelo que eu já estou mostrando aqui nessa aula, das 3 dicas, comece pelos casos que você sente segurança. Comece pelos casos mais fácil. Por que você já vai pegar lá um terceiro molar, posição C, classe 3, disto angulado, relação complicadíssima, canal mandibular, ou um dente acima do ápice do segundo molar, com próximo de seio maxilar, com risco de cair em fossa infratemporal? Pra quê? Pra que você vai correr esse risco? Faz o arroz com feijão primeiro. Depois você começa a caminhar. Esse aqui já vai fazer uma ostectomia, uma dissecção, vai ser um pouquinho mais complicado. E você vai caminhando. E você vai chegar na cirurgia, cara, sempre mais seguro. Aquela insegurança tem um pouquinho, certo? Mas não tem jeito. É bom ter essa insegurança. Mas agora, não pode ter a covardia também de rejeitar todos os casos, tá certo? E aí, pessoal, a quarta dica que eu dou é se fazer uma autoavaliação. Olhar para a sua cirurgia e falar, onde são as minhas limitações? Onde que eu não opero bem? Qual etapa para mim que é mais desafiadora? Qual que eu não consigo executar tão com maestria? Qual que eu tenho mais dificuldade? Qual é aquela que eu paro na hora da cirurgia para eu ver? Certo? Qual que é a sua maior insegurança? Cara, é na odontodissecção, na ostectomia? O que é? Sabe? Qual passo você executa bem? Qual você fala assim, pera, não, aqui eu estou na minha zona de conforto. Por que eu falo isso? Porque tem umas coisas, por exemplo, que todo mundo acha que é fácil. Mas quando eu estou assim na graduação, estou lá com os alunos iniciais, e aí, terminou a cirurgia? Terminei, o que você está fazendo? Estou só na sutura, professor. Tirou às vezes o dente em 5 minutos. Aí fica na sutura 30. Dilaceração papila, certo? Por quê? É só na sutura. Depois que eles vão aprender que a dificuldade que é uma técnica de sutura.
Então, imaginar fazer então uma sutura de papila, passando o fio por baixo do ponto de contato, você tá maluco, ué. Isso daí parece uma coisa simples para quem já tem uma certa bagagem. Para quem está começando, ali não é, tá certo? E aí eu falo uma coisa para vocês, não adianta também querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você está aí operando do mesmo jeito e não está tendo resultado, não adianta. A cirurgia não vai mudar da noite para o dia. Não é isso, certo? Então, para que você consiga ter essa melhoria, que você consiga mudar, aí entra a quinta dica. Você tem que treinar, você entendeu? Você tem que buscar melhorias na tua cirurgia. Você já identificou aonde você está limitado, aonde são as suas maiores dificuldades, certo? Então, aonde que é o seu ponto fraco, se é na incisão, na divulsão, na sectomia, na sutura, no planejamento, no medo mesmo que seja. O medo você só vai conseguir bater também fazendo. Não tem como você equilibrar o medo se não fizer, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Vamos supor que você tem medo da odontosecção. Cara, você vai ter que estudar odontosecção, treinar, planejar, assumir casos que você veja que a odontosecção está um caso mais fácil, para você poder pegar e ir. Você não pode simplesmente parar. Se você parar porque você está com medo, você não vai cair, você não vai evoluir, infelizmente. Então, por isso que eu falo, a gente tem que dosar entre a coragem e a covardia, a coragem e o medo, certo? Eu sempre acho que o medo tem que estar um pouquinho à frente. A coragem, perdão. A coragem sempre um pouquinho à frente. Tem o medo, respeito, porque a gente vai planejar melhor, tudo, e tenha mais coragem, tá certo? E eu falo a respeito disso, de buscar conhecimento dessas coisas, porque, gente, tem várias maneiras de a gente procurar. A gente pode procurar mentor, a gente pode procurar por livro, por curso, vídeos na internet, essa live aqui, como todas as outras. Eu tenho certeza que desse tanto de live que eu gravei esses últimos dias aí, alguma coisa vocês tiraram de interessante. Eu tenho certeza que algum ponto foi relevante para vocês, certo? E eu lembro de um professor meu, cara, na faculdade, que ele falava assim, ele falou assim, o que você achou do curso? Eu falei assim, eu fui lá, mas só gostei daquela parte. Ele falou, então, mas é isso que acontece. Muitas vezes você vai fazer, você vai ver eu falar aqui, ó, eu vou ficar falando, você vai achar que eu tô remoendo a carne moída, certo? Aí daqui a pouco eu pego, venho e falo, em vez de você fazer uma incisão para cá, você faz uma incisão para lá. Você fala assim, nossa, acabou, mudou. E realmente é isso. É igual esse tempo atrás eu ainda tô lá no Unifal ainda, como apenas acompanhando o professor, não tem vínculo nenhum mais, já terminei o mestrado, enfim. Mas eu gosto de ir para lá, por quê? Teve um dia eu estava lá fazendo a cirurgia, remoção de um queratocisto, a gente estava tratando, e aí falou assim, sutura de tal jeito. Eu falei, como? Desse jeito. Cara, foi uma sutura que eu nunca tinha visto na vida. Você entendeu? Você tem que buscar mentores, buscar pessoas que vão poder te agregar, tá certo? E por isso que não tem sido para pensar, que aqui eu tô aqui, eu falo muita coisa, mas eu tenho certeza que eu já ajudei vocês em alguma coisa, né? E aí, pessoal, o que acontece? Então a gente, quando tem essa questão, você já conhece boa parte. Molar superior é a mesma coisa para molar inferior? Não é não, Samuel. Porque é o seguinte, o molar superior ele vai ter 3 raízes, certo? Normalmente. Enquanto o molar superior vai ter 2 raízes. Então, o desenho do molar superior normalmente ou vai ser um desenho de um T ou de um Y. Enquanto o desenho de uma odontosecção de um molar inferior vai ser no sentido vestíbulo lingual. Sendo assim, isso aí de dentes erupcionados. Mas de um dente retido, por exemplo, os molares superiores é muito difícil ter que fazer a ostectomia, muito raro ter que fazer. É até muito difícil, porque normalmente as raízes estão fusionadas ou estão extremamente divergentes, elas têm variações anatômicas absurdas, a gente nunca sabe o formato que ela está realmente, então é muito difícil. E agora os terceiros molares inferiores, aí vai depender da posição dele, do manejo que a gente vai ter que seguir. Tá joia? Respondido, Samuel? Mas e aí, pessoal? Então, é nesse tipo de coisa que eu falo, onde que a gente vem para lapidar, para pegar o conhecimento que você já tem, e eu venho para melhorar, é para isso que existe a cirurgia 4 em 1, por isso que eu estou oferecendo ele, tá certo? Eu sei que cada um aqui tem uma dificuldade em um determinado ponto. Então, por isso que no cirurgia 4 em 1, por exemplo, eu coloco lá um módulo para cada etapa, desde o planejamento, desde a anamnese, até a alta do paciente. Enquanto o paciente não tem alta, não acabou a cirurgia, tá? E aí, por isso, eu estou lembrando vocês que enquanto cirurgia 4 em 1 ele está sendo disponível, mas as inscrições estão para fechar, tá certo? Então, aproveita que ainda está aberta a inscrição para poder ajudar vocês, para poder melhorar ainda cada vez mais, tá joia? Aproveite para aprimorar com cirurgias, mentorias, planejamentos, porque é o seguinte, dentro do cirurgia 4 em 1 vai ter
mentorias, a gente tem 2 hands-ons, tem um acesso direto comigo. Vocês pegou um caso, pô, Geraldo, o que eu faço aqui? Manda para mim, eu vou trabalhar junto com vocês, igual o caso que eu mostrei do Paulo, até que ele entrou aqui na live hoje. Cara, Geraldo, o que eu faço aqui? Ó, o dom de secção assim, assado, como cuidado disso, bora pra cirurgia, deu problema, Geraldo, o que eu faço? Entendeu? Então, isso daí é coisas que só quem está no Cirurgia 4 em 1 tem acesso. Então, aproveita a oportunidade que em breve a inscrição vai estar encerrando. Tá joia, pessoal? Oi, André, deixa eu ver aqui. Tremo quando vou fazer a extração, me sinto mal. Porque depois a paciente percebe. Então, André, por isso que é interessante você ir começando pelos casos mais simples, tá certo? Não vai para um caso mais difícil de uma vez. Porque assim, você vai ganhando segurança, tá? E foi o que eu falei lá na parte da live. Eu acho que você entrou depois, não tenho certeza, mas eu vi a hora que você entrou ali, eu acho que já tinha falado isso. Que era o ciclo vicioso, porque o paciente às vezes ele tá fóbico, ele tá com medo, e todo paciente ele tem um certo receio. E aí ele passa isso. Você sente isso, ele sente também que você também tá com medo, que você também tá inseguro. E aí você alimenta o medo dele. Então vira aquele ciclo, onde um tá alimentando o outro. Certo? Então por isso que quando você vai, se você se programar melhor, se você planejar melhor, chegar para executar o que você... só chegar e tocar o barco. Falar assim, ó, eu planejei isso, eu vou pegar e vou resolver. Pronto. Aí sim, você vai com mais segurança, o paciente vai sentir. Então, gente, é igual eu falei, a cirurgia pode estar dando tudo errado. Você acha que as minhas cirurgias também são perfeitas? Não, não são. Pode ver que hoje no story que eu coloquei hoje, eu falei, ó, essa cirurgia eu apanhei. E foi uma cirurgia muito difícil para mim, porque eu não estava achando ponto de apoio, eu tive que criar o ponto de apoio, criei aquele ponto de apoio, fui lá, fiz luxação, consegui remover. Ali, gente, está editado aquele fragmentinho, mas ó, eu suei. Agora, o paciente falou assim, ó, calma, que está tudo sob controle, teu dente vai sair. Por trás, na sombra minha, podia estar apavorado, mas a minha fisionomia ali, ó, tinha que estar centrado, bonitinho, certinho, tá? É difícil a gente ter isso, mas com o tempo a gente adquire também, tá? Mas eu acho que um conselho que eu posso te passar, André, é isso. Vai devagarzinho, veja, às vezes, pega um caso de um molar superior, igual por exemplo, que o Samuel perguntou a respeito da odontosecção. Pega um molar, às vezes nem vai ter que tanto fazer odontosecção, treina a odontosecção, você treinando as habilidades, sabe? Porque que às vezes você vai ficar lá fazendo luxação, risco de fratura de tábua óssea, você já viu que está com a raiz mais dilacerada, fazendo mais força? Faz a odontosecção, a cirurgia acaba sendo mais tranquilo. Aí você pode fazer em formato de T, formato de Y, no superior, no inferior, no sentido vestibulolingual, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante essa questão da segurança. E é por isso que a gente fica com medo. O medo, ele só é o que nós mostramos da cirurgia relacionado à nossa insegurança, tá certo? Então, pelo que eu tinha planejado hoje, pessoal, que seriam as 5 dicas. Eu já passei as 5 dicas. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, igual teve a turma teve sobre a odontosecção, pode mandar, a gente vai conversando. Tá joia? E lembrando do Cirurgia 4 que a inscrição está para acabar. Aproveita para a gente não perder esse medo de cirurgia, porque lá você vai ter sempre o meu apoio, você vai ter contato direto comigo. Não é... Quem já comprou o curso sabe. Eu já já começo a conversar com ele, já começo a trocar as ideias e os planejamentos já começam a vir para mim. Tá certo, pessoal? Show de bola! Turma entrando ainda. Pessoal, só lembrando, para a turma que tá entrando mais agora, que depois a live também fica gravada, viu? Deixa ela alguns dias ali no Instagram, lá no feed. Assim que termina eu já subo ela. E aí depois eu já... Como que fala? Aí depois tem acesso lá, tá joia? Deixa eu ver aqui que o Elcio perguntou. Professor, qual manobra de hemostasia você prefere em um sangramento importante em um terceiro molar inferior? Olha, o seguinte, Elcio, depende da hemorragia ali. Se eu perceber, vamos imaginar que seja uma hemorragia arterial, quando a gente tem aqueles... O pulso, tá pulsando mesmo o jato, certo? Aquele jato de sangue. Se eu vejo que é legal... eu vejo que tá seguro, não tem relação com o canal mandibular, nada, uma região assim, eu gosto muito de compressão óssea, tá? Se for intraalveolar ali, pronto, eu identifiquei o foco específico. Imagina que o alvéolo tá aqui, ó, eu percebo que daqui, ó, tem um vaso que tá jogando mais sangue, compressão, sem dó. Pego uma alavanca normalmente,
comprimo o osso, o sangramento se estabiliza ali na hora. Agora o problema é quando o sangramento está difuso, quando não tem um vaso específico para eu poder controlar, igual nesse caso. Aí o que acontece? Eu utilizo uma manobra, eu pego uma esponja, certo? Comum, esponjinha de colágeno, preencho o alvéolo, suturo. A sutura tem que ficar totalmente oclusiva, tá certo? Ah, mas e se o dente foi um dente erupcionado, repara por segunda intenção? Eu rebato o retalho e fecho, tentar fechar o máximo possível, fechar, colocar às vezes põe teste, se não conseguir fechar, se achar que não é viável, dá mais sutura, embora não é o ideal, mas quanto mais você fizer ali para estabilizar o coágulo, show de bola. E se o paciente teve essa hemorragia, cara, gase, compressão com gase, e pelo menos 30 minutos na minha recepção ou numa sala reservada que eu tenho no consultório, para esperar, para eu ter a certeza que está controlado para depois eu liberar, tá? Então, se teve hemorragia, eu não libero imediatamente. Você vai ficar me acompanhando, tá? E eu vou ficar acompanhando, às vezes estou até atendendo outro paciente, eu vou lá, olho, vejo como é que tá, volto, até falar assim, não, agora tá aqui, tá beleza, está estabilizado o coágulo, e libero o paciente. E fico no telefone, né? E aí, como que tá, já tá melhor, parou o sangramento, se a hemorragia voltou, volto lá, vejo o que está acontecendo. Mas das manobras hemostáticas ali, para a região de terceiro molar inferior, eu utilizaria principalmente essas luzes. E a terceira, no caso, que é a compressão com gás, né? Que é a principal delas. Mas eu estou pensando em hemorragia mais intensa que não resolvo. Respondido, Elcio. Qualquer coisa, se ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui que eu vou respondendo, tá bom? Samuel, livro de cirurgia clínica, cara, de incisa incluso, para mim até hoje não tem melhor que o cirurgia que antes era do Peterson, né? Para mim ele é o melhor livro que tem, por nada, precisando para mandar. Para mim é o livro do Peterson, que agora não tem mais nome do Peterson, é do... do Hupp, do Ellis e do Tucker. Acho que é cirurgia contemporânea que chama. Era do Peterson até a 4ª edição. Agora que já tá lá na 6ª, 7ª edição, coisa assim, aí já não tá mais com o nome dele. Mas o Peterson foi um precursor de lá, tá? Desse livro. Ele é um dos melhores, tá? Mas, assim, tem muita coisa que muda. Agora, livro, assim, melhor que esse aí não conheço não, tá bom? Mas tem algumas coisas lá que não tem no Cirurgia 4 em 1, que aí lá é a compilação e a experiência minha, que eu fui aprendendo nessa caminhada nossa aí. Tá certo, Samuel? Igual, por exemplo, essa questão que eu falo de avaliar o paciente, não tá lá. Ele não tem isso. Isso daí foi de um artigo que eu achei em 2022. Um artigo de 2022. E nesse artigo ele vai relatando tudo. Paciente que tem MC elevado, paciente com padrão facial, braquidólico, mesocefálico, etnias, paciente com, enfim, angulações, curvatura de raiz, enfim, faz uma tabela bem legal. Então, tipo assim, tem coisas que vão evoluindo, coisas que aí é do meu manejo mesmo, sabe? Mas é isso daí. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dica de como tentar lidar com medo? Ou relatar pra gente aqui qual que é o medo que você tem, qual que é a situação que costuma te passar medo, pra ver se eu consigo, às vezes, te dar uma dica de como você vai conseguir aliviar esse medo seu, tá? Mas, Geraldo, morro de medo da incisão. Como que a gente pode fazer, enfim, tá bom? Então vocês vão mandando aqui que a gente vai conversando. Belezura? Show de bola, a turma chegando ainda. Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui. O calor aí, pessoal, tá quente também? Aqui em Varginha o negócio tá feio. Ontem bateu 40 graus aqui. 40 graus sul de Minas é difícil, viu? Acho que não lembro de outra vez ter batido, não. Aqui o calor tá osso. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa? Tudo tranquilo? Pessoal, espera aí, chegou uma pergunta aqui de outro jeito que eu nunca tinha visto. Deixa eu ver aqui como que é. Vamos lá. Daniel
como você aborda e acompanhava casos onde você não conseguiu fazer a extração e teve que encaminhar o paciente? Daniel, cara, graças a Deus, eu nunca precisei, cara. Tipo assim, nunca não consegui finalizar uma cirurgia, sabe? Isso aí eu posso falar que, graças a Deus, já apanhei muito. Já teve cirurgia de eu ficar muito tempo nela, sabe? Mas ter que encaminhar depois, tipo assim, não conseguir encaminhar, eu nunca passei por essa dificuldade, sabe? Mas eu acho que não deve ser nada legal. Já teve colegas, quando eu trabalhava, na época eu trabalhava em Pouso Alegre, na clínica lá, e aí o cara me chamava, eu fazia parte de implante lá. E os alunos, os dentistas às vezes não conseguiam fazer extração. Falavam, Geraldo, não consegui, você tira lá pra mim, tudo. Eu ia, mas eles ficavam tudo muito constrangido. O paciente perde muita credibilidade na gente, na clínica, né, como um todo. Então, assim, eu nunca passei, graças a Deus. Mas também tem esse caso que eu falei pra você, Daniel, que eu falei na live. Tem hora que eu não caio pra dentro, tem hora que eu falo, não, deixa quieto, no caminho é melhor, certo? Tem um caso de uma... Gente, acho que foi a primeira vez que eu lancei o Cirurgia 4 em 1. Eu achei um artigo em que os caras tinham o terceiro molar e um supranumerário, como se fosse o terceiro e quarto molar, certo? E onde tinha uma chance de fratura da mandíbula gigantesca. Eu não pegaria aquele caso. E o relato de caso que eu demonstrei lá, o que eles fizeram? Eles fizeram a extração do terceiro, extração do quarto molar e já colocou mini placa para tratamento da possível fratura. Eu achei que foi uma abordagem legal. Como eu não sou bucomaxilo, não conheço a utilização de mini placas, eu não faria aquilo lá. Então o que acontece? Tá vendo? Não necessariamente, eu não sou super-herói, não quero ser. E nos casos desses, o que a gente tem que fazer? É conhecer o limite nosso. Pessoal, não, aqui não é pra mim. Deixa quieto. Passa para outro. Vamos supor, agora tinha um bucomaxilar, falou assim, não, aqui eu tiro, faço isso. Então até que depois eu publicou o caso. Beleza, foi legal. Então, eu acho que uma dica que eu dou para quem fez isso, se aconteceu, cara, ter humildade para o paciente, pedir para ele procurar ou indicar um colega que conhece e conhecer os seus limites. Por isso que eu falo, vai devagar, é uma escadinha, a gente vai crescendo pouco a pouco. Você não vai para o terceiro molar mais difícil, você começa com extrações de erupcionados, vai complicando a extração de erupcionado, tirar terceiro molar, vamos supor, primeiro molar superior, coroa destruída, tratamento endodôntico, às vezes é mais difícil com o terceiro molar, gente. Então começa aí onde você vai tendo uma possibilidade, você vai conseguindo, você vai palpando, você vai se desafiando pouco a pouco. É uma dica que eu dou para vocês. Certo? Deixa eu ver aqui a resposta do Ito. Respondido aí, Daniel. Se tiver respondido, me dá um ok. Se tiver outra dúvida, se for alguma outra coisa, já manda aqui para mim que eu tento responder, tá bom? Paciente com asa 1 responde com síncope, lipotímia e chega ao desmaio propriamente dito. Como você transcorre mediante isso? Olha, primeira coisa, a gente tem que tratar essa síncope, certo? Como que a gente vai tratar? Eu costumo fazer o seguinte, sabe aquele braço da cadeira? Eu pego as pernas do paciente, já coloco lá, já vou em posição supina para oxigenar mais e aí fazer ele voltar. Não tem como continuar com a cirurgia, primeira coisa é parar ali, tá? E aí, que acontece? Se o paciente, eu vejo que ele tá respondendo, que ele tá vindo, porque muitas vezes isso aí, gente, na própria anestesia, tensão inicial dele, eu vejo que pé que tá da cirurgia. Se eu vejo que ele acalmou, que muitas vezes eles dão uma acalmada, eu sigo. Se eu vejo que não tá legal, para, certo? Eu terminei o dente, eu dou um jeito de terminar o dente rapidinho ali, vou, suturo, tchau. Mas é um caso complicado, porque se o paciente ele evoluiu para esse caso, e se ele é um paciente asa 1, você pode ter certeza que isso daí tudo dele é estresse, ansiedade, é medo, fobia, e por isso que eu gosto de usar muito a sedação consciente. Midazolam 7,5 para pacientes adultos, orazepam 2 gramas uma hora antes, porque reduz a ansiedade, reduz o risco da gente ter complicações, tá? Complicações não, acidentes, como o paciente passar mal, urgências médicas, que não é tão fácil evoluir, tá certo? Mas eu transcorro, igual eu te falei, dependendo de como vai ser, como que tá, como que ele vai voltar. Porque tem paciente que volta bem e toca o pau. Eu vou e finalizo, tá bom? Depende do jeito que ele vai estar depois. Entre fazer ostectomia ou odontosecção, você escolhe qual em exodontite terceiros molares. Cara, se tiver que fazer entre odontosecção e ostectomia, sempre odontosecção.
sem dó nenhuma. Eu não tenho dó nenhuma de dente. O dente, 100% das vezes, eu quero que ele saia. Se ele vai sair inteiro, em 1000 pedaços, se você inteirinho na broca, desgastado, não tem problema. Agora, o que eu puder preservar, osso, é importante. Porque o osso eu quero que fique lá, para não desgastar, para não enfraquecer a mandíbula, principalmente o ângulo da mandíbula, que é uma região mais suscetível de ter fraturas, tá? Então, tanto é que muitas vezes o paciente recebe uma pancada no meio, tem fratura no ângulo, tá? Então, assim, é bom a gente não preservar. Quanto mais a gente preservar de osso, melhor é. E sem falar no pós-operatório, porque toda a parte do pós-operatório, dor, edema e trismo, está muito relacionado ao desgaste ósseo. Quanto mais a gente gastar, pior vai ser o paciente. Então, sempre que possível, se um caso eu conseguir resolver só com odontodissecção, só vou com odontodissecção, não faço ostectomia. Se tiver um dente mais erupcionado, sem medo algum, tá bom? Agora, que negócio? Gente, também tem caso que o dente está incluso, não tem como a gente também economizar, tem que fazer a ostectomia. Eu vou fazer só um pouquinho, também às vezes não adianta. Você não vai conseguir passar com a cidade de São Paulo dentro da cidade de Varginha. Não tem como, tem que criar o espaço suficiente para poder sair, tá certo? Então, não desgastar demais, desgastar só o necessário. E entre um e outro, Elcio, sem dó nenhuma do dente, tá? O dente mete a broca nele, arrebenta com ele. O dente é para sair, o osso é para ficar, tá certo? É minha conduta, é o meu pensamento relacionado à cirurgia. Eu sempre ajo dessa maneira, tá joia? Aí a turma chegando ainda. Pessoal, só lembrando mais uma vez, depois eu deixo a live gravada, tá bom? Você não tem problema não. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Para trás não tem mais nada. Para trás eu já respondi todo mundo. E lembrando do Cirurgia 4 em 1, tá? O Cirurgia 4 em 1, essa semana ele encerra as inscrições dele e depois só quando eu reabrir, tá bom? Vamos lá que eu ainda quero ver vocês no hands-on operando, igual eu mostrei para vocês semana passada. Show de bola, pessoal? Mais alguma dúvida? O que fazer em casos de comunicação com tuber? Daniela, eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi. Fez extração, fraturou o tuber, promoveu comunicação bucosinusal, correto? Se for isso daí, fechar por primeira intenção. Simples. Tem que buscar isso daí. Fraturou o tuber, não tem que a gente fazer. Não está fraturado. Mas vamos voltar, porque normalmente vai estar anquilosado, certo? Então vamos reposicionar. Eu já vi alguns casos que assim, reposiciona, faz esplintagem, espera a consolidação da fratura do tuber. Cara, na hora que você for tirar, vai fraturar de novo, tá? Então você vai só ter trabalho e não vai resolver o problema. Então você remove o tuber, vai vir um fragmento dele. Muitas vezes esse fragmento ele vai estar tão aderido ao tecido mole que ele pode começar a dilacerar. Então o que acontece? Você vê que o dente com o tuber fica tudo mexendo, certo? Fica parecendo um saco de pancada, mexendo pra lá pra cá. Você encaixa ali um force, uma pinça nele e vem divulsionando. Vem vindo com o descolador e vai retirando. Aí você fala assim, mas Geraldo, como que eu vou fechar por primeira intenção? Gente, depois que fratura um tuber, sobra tanto tecido que é até fácil de fechar. Não tem nem dificuldade, tá? Não precisa abrir retalho, puxar nada. É só vir que sobra demais a ponta. Toda aquela região vai fechar. Fechou por primeira intenção, estabilização do coar e acompanhar o paciente para ver se não vai ter comunicação bucosinusal, tá certo? Que no caso assim, a comunicação pode até ter ocorrido. Eu falo no caso a perpetuação dela formando uma fístula bucosinusal, que é muito mais complicado, muito mais difícil de tratar. Então, fechou por primeira intenção, comunicação bucosinusal, gente, acabou. Esse é o objetivo, tá? E no caso do tuber ali, é tranquilo de fechar. É mais difícil, por exemplo, do que fechar do que na região de um primeiro molar. Na região de um primeiro molar, você não consegue ter tracionamento. Se for fraturou o tuber, eu falei que vai sobrar tecido mole, você vai fechar a primeira intenção. Na região de primeiro molar, você não consegue ter essa sobra de tecido mole. Aí você tem que fazer retalho palatino, você tem que fazer retalho vestibular deslocando, cada um com a sua desvantagem. O retalho palatino, ele é mais traumático, o paciente ele sente um pós-operatório pior. O retalho vestibular, você vai ter perda de profundidade do sulco, você vai ter perda de gengiva queratinizada. Você vai pegar a faixa de gengiva queratinizada, vai jogar lá em cima do alvéolo, ou seja, toda essa parte aqui que era gengiva queratinizada vai perder. Então, assim, pode às vezes pensar, tracionar uma bola de bichar para ter um controle,
mas a bola de bicharel a gente deixa para fazer tratamento de fístulas e não de comunicação, mas dependendo da comunicação eu não acho errado puxar também não, tá certo? Se a gente for pensar num paciente que vai ser reabilitado depois com o implante, que vai precisar de gengiva queratinizada, vai ter que depender de vários enxertos, eu prefiro muitas vezes puxar, tracionar e manter essa gengiva queratinizada lá, tá certo? Respondido, Daniel? Se tiver mais alguma dúvida aí pode ir mandando, viu, pessoal? Como eu falei, não precisa ser só do assunto do medo, que às vezes é um medo que vocês têm de acontecer e quer saber como que trata. Então já manda o medo do risco, a complicação, o acidente que pode acontecer, eu já vou explicar como que eu trato, tá certo? Igual quem que perguntou aqui pra mim, deixa eu lembrar aqui mais uma vez, é o Ítalo que ele perguntou, quando o paciente tem síncope. Gente, é batata, faz isso. Não, espero que vocês nunca tenham que fazer, né? Essa é a verdade. Mas se o paciente teve síncope, tá dando de desmaiar, tá entrando em hipotímia, cara, pega as pernas dele, sem brincadeira, coloca em cima do braço articulado ali, ó. Fih, rapidinho volta. É batata, que você faz assim com ele, ó. O paciente, em 2 minutos ele volta. Rapidinho, depois você vê como que ele vai voltar, você vai acompanhar, oferecer sinais vitais e ver. Uma dessas, cadeia séptica, às vezes foi pro espaço, né? Tudo bem, eu prefiro, ele tem que salvar o paciente. Cadeia séptica nessa hora não tem muito o que fazer, não. Mas é importante a gente, se qualquer coisa, remonta o campo também, isso é de menos, né? Mas essa dica aí eu acho top demais. Pega a perna, põe lá em cima. Show de bola. Obrigadão, viu, Daniel? Show de bola, pessoal. E aí, mais alguma dúvida? Valeu pelos coraçãozinhos, pelo 100zinho ali. É top. Você vê que a gente não tá falando bobagem. Eu falei pra vocês, tem medo de falar bobagem. Às vezes eu falo bobagem com vocês. Chegou outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ok, Daniel. Aqui, ó, a pergunta é o seguinte: alguma dica na técnica para separar o periósteo para poder fechar por primeira intenção? Sim. Para separar o periósteo, pessoal, é o seguinte: você vai pegar e fazer uma incisão no periósteo. Essa incisão ela é meio chatinha. Você tem que seguir com a lâmina meio com o olho no peixe ou outro lugar. Você tem que desenhar com a lâmina, mas tem que ver para ela não fazer não perfurar o retalho, tá certo? Então vamos imaginar que a gente vai fazer teve uma comunicação bucosinusal, vamos misturar os casos aqui, certo? A dúvida da Daniela com a dúvida dele. Como que a gente vai fazer? Vamos imaginar, tirou o primeiro molar, deu uma comunicação bucosinusal, eu preciso fechar. E eu quero fechar pela técnica de deslize do retalho vestibular. Então, o que eu vou ter que fazer? 2 incisões de alívio, começar a rebater o retalho. Só que eu vou começar a rebater o retalho, não quer dizer que eu não vou conseguir tracionar ele. Porque a adesão do periósteo limita a movimentação. Então, até um certo ponto, depois eu venho e começo a fazer incisão no periósteo, divulsionando ele. E na hora que a gente vai fazendo incisão no periósteo, e é muito fino o periósteo, tá, pessoal? Às vezes 1 milímetro, um pouquinho que a gente passa da lâmina de bisturi ali, a gente já consegue fazer essa abertura. E aí a gente já consegue tracionar e rebater. É muito comum a gente usar isso, por exemplo, fazer enxerto ósseo também. Você vai fazer um enxerto ósseo, você tem uma gengiva para uma quantidade de tecido ósseo. Se você aumentou, a gengiva ela não aumentou. Então você tem que proporcionar uma certa flexibilidade para ela, para fechar. E aí a gente utiliza muito isso. Fazer as incisões no periósteo, tanto no periósteo vestibular quanto no lingual. No palatino quase não tem jeito. No lingual eu faço muito pouco com receio, certo? Mas no vestibular eu utilizo, às vezes eu faço. E aí, sempre faço no vestibular. E aí eu venho fazendo, são cortes no periósteo. Incisão bem simples. E você vai tracionando, e você vai puxando, e vai vendo como que você vai ganhando elasticidade. Até que chega uma hora que você vê que você conseguiu fechar a ferida, o enxerto, enfim, a comunicação bucosinusal como um todo. Tá certo? Respondido aí, Daniel? Se alguém quiser mandar mais pergunta, pode mandar. Lembrando que a live está acabando, tá certo? E que junto com a live está acabando, daqui a pouco está acabando a inscrição de cirurgia 4 também. Tá? Depois não vai falar, Geraldo, como que faz? Geraldo, sei lá o quê. A oportunidade tá aí também, pessoal. Aqui em Minas Gerais, não fala, não costumam passar o cavalo arriado 2 vezes, não. Show de bola, pessoal. Mais perguntas?
Gente, tá calor demais da conta. Show. Pessoal, então eu vou fechar aqui, tá? Já tá quase dando tempo da live. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, depois pode mandar para mim, tá bom? Relacionado ao tema. A live também fica salva, tá joia? E qualquer coisa, tô à disposição aí. Se tiver alguma dúvida também a respeito de cirurgia 4 em 1, como adquirir, o link tá lá na bio, tá? Ou então, se quiser também mandar um direct pra gente, pra mim, ou mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, pra quem estiver lá no grupo do WhatsApp, lá pros administradores, também pode ir que lá a gente consegue também te nortear como vai fazer a aquisição da cirurgia 4 em 1, tá joia? Então, pessoal, eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Pra quem acabou de chegar, vou deixar ela gravado. E até terça-feira que vem, na próxima live, tá bom? Vamos manter as terças-feiras. Essa vez eu comecei às 8h30, mas eu devo passar ela voltar para as 8 horas, tá joia? As lives de terça-feira a gente vai manter. Perfeito, pessoal? Então, um grande abraço a todos, uma ótima noite. Muito obrigado pela atenção, pelos questionamentos, pelos elogios, que são os coraçãozinhos que eu vejo aqui, que é sempre bom ver os coraçãozinhos, a gente vê que a povo não está interagindo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.